Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu vou começar com esse início da história de Davi. É um texto muito interessante e vale a pena para nós refletirmos e aprendermos um pouquinho. O mais importante de tudo, além desse curso, é a gente praticar a leitura. Eu sei que todos aqui são grandes leitores, né, Fernando? Todo mundo compra livro aqui, não compra? São todos grandes leitores e tem uma questão principal. Esses dias você publicou um livro no status do Zap. E foi um livro que eu li e ele me ensinou uma coisa muito grande, muito importante. Se você quiser aprofundar na palavra, você vai ter que fazer cavar. Você vai ter que estudar e você vai ter que ler. Fazendo isso, você vai ter um resultado um pouco além do nosso conhecimento, um pouco além do nosso entendimento. Quando nós falamos do início desse capítulo que fala de Davi, nós percebemos que a vocação de Davi está ligada com a rejeição de Saul. O primeiro ponto, eu vou só passando pontinhos básicos para nós entendermos, sem aprofundar muito nessas questões que já é bem usual dentro da igreja. Saul era um homem segundo o coração do povo, as referências bíblicas ali, 1 Samuel, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Até aqui tudo bem. O sistema de reinado de Deus é totalmente diferente do que o do mundo. Vamos dar um exemplo. Primeira coisa que nós vamos ver na biografia, pelo menos nos estudos de Davi. O Senhor vê o coração, 1 Samuel, está essa referência. Segundo, ele escolhe aquilo que não tem valor para o mundo. E o terceiro, ele concede graça ao humilde. Quando nós estudamos, daqui a pouco o pastor Fernando vai estudar a vida de Davi, você vai perceber todos esses traços e principalmente a humildade na vida dele. Terceira coisa, diferença, isso aqui é muito importante. Saul, ele foi ungido com um vaso e óleo, ou azeite. Você passa aí. Com um vaso e óleo, o azeite. E Davi foi ungido com o chifre e o azeite. Correto? E aqui tem uma diferença muito grande. Por quê? Passa o próximo, Fernando. Quando você pega a simbologia, o que já queria dizer nessa época? Que o vaso significa o reinado de Saul. O reinado de Saul, ele se quebrou. Mas Davi, ele foi ungido com o chifre e com azeite. O que significa isso? O chifre traz ao sentido de força. O reinado de Davi teve força. Era um reinado que não ia se romper. Essa é a questão dessa simbologia entre o vaso e o chifre. E outra questão também que Saul não teve um sucessor. Nós vemos na história que desde quando que ele foi reprovado por Deus, ele não teve sucessor. E com relação, também nós podemos fazer uma relação isso aqui com o Novo Testamento, é quando Jesus fala da casa firmada na areia e da casa firmada na rocha. Isso significa que a unção que Saul recebeu leva a crer que é a casa firmada na areia, e a unção que Davi recebeu com a casa na rocha. Pode passar mais um. E quando nós pegamos os filhos de Jessé, ali já no primeiro capítulo, nós vamos perceber que esses 7 fazem parte da família de Jessé. E o interessante é que a Bíblia só apresenta só os 3 primeiros. E os outros nós vamos ter que ir lá buscar em crônicas. Mas isso que tem a ver? Tem um autor, ele chama Norbert Liffit, e ele traz esse estudo que ele pega cada filho de Davi e com o pai dele juntamente traz a história encaixando de tudo que nós estamos aprendendo até agora, do que nós vamos aprender. É meio... Está claro ou não? Não? Sim. Claro? Mas vamos lá então, para vocês entenderem bem. Faça mais um, Fernando. Nesse dicionário de nome bíblico, nós percebemos, nós vamos lá ver a tradução de cada nome agora. Vamos ver a simbologia que ele vai traçar de cada nome. Jessé, Yahvé. Esses motivos fazem com que os grandes homens desse mundo procurassem descobrir o segredo do povo diferente.
que é o povo de Deus? Deus criou um povo modelo. E esse povo modelo, ele queria que fosse referência para o povo. O nome Jessé, ele tem esse significado, segundo esse dicionário. Próximo. Olha como nós vamos ver agora. O primeiro filho que passa na frente de Samuel, e começa ali, a gente já leva a crer que quando passam todos à frente dele, começa a passar a história de Israel, sem ele perceber. Eliabe, meu Deus é pai. Essa referência vai levar direto à eleição de Abraão, depois Abraão, mas o correto ali é Abrão, quando ele iniciou lá no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e ele se apresenta como pai, e o nome do primeiro filho dele, Eliabe, traz essa referência, ela apresentando como pai. O segundo filho, Abinadab, meu pai é um nobre ou nascido livre, traz a referência de que quando Deus tira todo aquele povo do Egito da escravidão, porque esse povo nasceu para ser livre. E também ali em Mateus você tem essa referência muito grande que tem: do Egito chamei o meu filho. Próximo. Simeia, ou qual que é o outro nome aqui? Samá. Obrigado. Deus atende, mostra a experiência de Israel durante a jornada no deserto. Isso aí vai estar lá muito em Salmo 78. Apresenta a providência de Deus também, a infidelidade do povo para com Deus. Deus, ele proveu tudo para aquele povo naquela época, mas o povo também não foi fiel para com ele. Natanael, presente de Deus, refere-se à entrada desse povo na terra prometida. Próximo. Radai, esse é o sexto filho, ele é subjugado por Iavé. Essa pronúncia? Iavé. Ou pisoteado, aponta simbolicamente para a primeira vinda de Jesus. Deus chamou para si a causa da derrota do pecado e venceu a morte. Na cruz, Jesus pisoteou a cabeça da serpente, e não existe nenhum pecado, nenhum medo e nenhum poder das trevas que não tivesse sido derrotado por Jesus. O sexto, ira ou irado, que é o Zen. Este será o período em que a ira de Deus também será derramada sobre todos os povos do mundo. Apocalipse 16:16, que lembra esse fato como a 6:16. Lembra esse fato com a tribulação, não é? Nesse período. E Davi, que é o último que passou na frente dele, que foi ungido, que significa o amado, aponta para o cumprimento do plano de salvação de Deus para o seu povo. Que tem aquele famoso versículo que todo mundo conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se deu o seu único filho, para que todo nele creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas simbologias são de todos os filhos de Davi, segundo esse autor, Norbert Lift. Ele traz todo o livro. Esse é um livro muito interessante. Se alguém depois tiver curiosidade de conhecer toda a história, fala com o pastor Fernando, encomenda o livro, compra. Ele traz toda a simbologia de toda a vida de Davi, ligando para Cristo. Isso é muito importante a gente, pelo menos, aprender essas questões, que a gente vai começar a ter uma visão um pouquinho diferente da Bíblia. Nós começamos a ler só aquilo ali, ou nós só ouvimos falar de Davi, ou só ouvimos falar dele passar, que ele outro era de boa aparência, isso, aquilo, mas a simbologia que Deus às vezes quer nos passar é muito maior do que nós imaginamos. Por isso que eu falo, a importância é buscar as informações, é ler, ganhar conhecimento. Ao invés de a gente perder um pouquinho de tempo com algumas outras coisas, ganha conhecimento. Eu achei interessante, passei com o pastor Fernando, ele achou também interessante, e nós estamos passando aqui, e agora ele continua a explicação. Parabéns. Uma salva de palmas aí.